Alô, já estou no ar. Hoje, dia 18 de junho de 2010. Olha só, Pulando a Cerca. Pulando a Cerca é um programa, não tem pauta, não tem censura, é como a vida. Exatamente ao contrário da TV comercial. Aqui não tem comércio, aqui tem vida, aqui tem verdade. A pessoa pode falar o que quiser. Porque essa televisão, UniTV, o canal da UF, pertence à população brasileira, que há 510 anos vem pulando a cerca. As cercas são para serem puladas, por cima, por baixo, pelo meio. O muro é que é difícil, mas a cerca, porque a gente vê do outro lado. A cerca a gente vê do outro lado. E o pulão da cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Isso, que é 510 anos vem pulando. E o apresentador desse programa, Daniel, ô Rafael, coloca o meu nome. O apresentador desse programa, Daniel, isso, também pulou a cerca. É o único apresentador do mundo que teve AVC, acidente vascular cerebral, ou derrame, e continua no ar. Olha que bonitinho, que belezinha. Né? É que bonito. Isso é um novo visual. Mas, olha só, o AVC é uma doença que mais mata no Brasil. Sabiam? 250 mil. E a gente precisa ter informação, prevenção e medicamento. Quase ninguém sabe disso, né? Mas eu consegui voltar ao ar. Eu não sou herói, não sou coisa nenhuma. Eu sou um brasileiro também que quer justiça social. E por falar em justiça social, cidadania, hoje o convidado especial que vai pular a cerca, não tem cerca aqui não, tem uma cerca enorme aí fora, aqui dentro não tem. O convidado especial hoje é o simpaticíssimo, o cultíssimo, o ilustre, advogadíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo. Ué, tesudíssimo também. Qual é o problema? Cultíssimo, advogadíssimo. Vem pular a cerca aqui, por favor, no Pulando a Cerca, o doutor Fernando Dias. Senta aqui, isso. Tá tudo bem? Olha, apresenta o Rafael, o nome do convidado. Eu já disse, mas olha só, colocou? Olha que bonitinho, olha, doutor Fernando Dias, é tecnologia. Fernando, aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete. Está tranquilo? Estou tranquilo. Fez xixi? Não, ainda não, mas farei depois do programa. Farei depois do programa. Fernando Dias, qual é a tua idade? Eu estou com 71 anos. 71? É jovem, eu tenho 95. É jovem. Alguém diria que o Fernando tem 71 anos? Olha só, está mais jovem que a maioria dos jovens. Fernando, nasceu aonde? Niterói. Niterói. Niterói, numa casa de saúde que tinha ali no Barreto.
Conhece Barreto? Claro. Um bairro popular, que já foi popular, hoje é um bairro de classe média. diretor do posto de saúde do Barreto. Ah, é mesmo? Coincidência gostosa. E como é que era Niterói naquela época, do Barreto? Niterói, naquela época, no Barreto, era um bairro operário, era um bairro essencialmente operário. É verdade. Era um bairro que ali residiam muitos marítimos, operários navais, metalúrgicos da indústria naval. Era um bairro essencialmente operário. E a tua família é muito grande? Não, minha família não é grande, não. Meu pai veio para cá, era português e veio para cá com 17 anos. Ele é daquela região lá do norte de Portugal. E minha mãe era uma cabocla daqui de Quissamã. Quissamã? Quissamã, que legal. E eles se juntaram e eu nasci. Você era o único filho? Não, sou eu e minha irmã. E a família? A família é pequena. Perto? Não, minha mãe, na verdade, ela veio para cá porque o pai dela era um sitiantezinho, tinha um pequeno sítio, mas ele sofreu uma esquizofrenia depois da morte isso é a história que me contaram, né, de duas irmãs dela, e ele perdeu tudo que tinha. Ela veio para cá, se empregou como doméstica em Copacabana e conheceu meu pai lá. Depois eles vieram para cá e moraram aqui. Como todo bom português adorava uma mulatinha, né? Claro. Legal isso, Claro, fantástico esse fantástico negócio. isso. Essa miscigenação, né? É muito fantástico interessante isso. O Brasil então, tem essa peculiaridade, né? Aqui pode tudo. É o pulando na cerca. É o pulando na cerca. Exatamente. O pior é que pode tudo também errado, né? É verdade também. Do outro lado, ruim. Como é que a infância, então, foi? Como é que foi? Foi uma infância muito difícil. Eu me lembro muito bem que eu tive problemas, tá entendendo? Doenças na minha infância. E na minha adolescência também eu tive. Eu tinha o chamado mal epilético. Eu até aos 17 anos eu tive alguns desmaios, algumas crises, tá entendendo? Depois eu fui me recuperando e graças a um médico, esse médico, meus pais moravam na Genserico Ribeiro, que era uma rua ali em São Lourenço, né? E esse médico atendia gratuitamente na população pobre ali, era o Dr. Guilhermino, o nome dele, ali numa farmácia. Entendeu? Bom, e esse médico me ajudou muito. Eu digo a você que eu sou o que eu sou hoje graças a esse médico, que ele me ajudou muito quando eu precisava passar por um colégio público e bom, que era o Liceu Nilo Peçanha. Eu fiz o Liceu Nilo Peçanha graças a esse médico. O Guilhermino, além de ser um ótimo médico, era o melhor cidadão. Uma pessoa... Você conheceu também? Estou conhecendo agora. Mas era um cidadão notável. Eu sou ateu, mas digo a você, esse médico espírita era uma pessoa, tá entendendo? Assim, sensacional, uma pessoa realmente que se doava à população pobre. Isso mesmo, isso é um papel mágico. O Guilhermino está aqui no ar com a gente. Olá, Guilherme, tudo bem? Pena que já faleceu, mas realmente era uma pessoa, mas está aqui conosco. Para você, para mim não. Igual o Tanquedo do Neves dizia, faleceu para você, para mim não. Então, e a adolescência, você ia muito ao bar, como é que é? Futebol? Eu gostava muito de esporte. Quer dizer, na verdade, naquela época, existiam muitos terrenos baldios, né, na cidade, né, espaços públicos, né, então a gente jogava muito futebol, né, isso daí era uma prática comum entre os jovens. O esporte era uma coisa muito do cotidiano nosso. Eu joguei futebol na areia, eu joguei vôlei, fui campeão juvenil até aqui em Niterói, de voleibol. Grande campeão. Ô, Fernando, você namorava muito?
não sei, eu acho que não namorei muito, não. Namorei um pouco, sim, mas não muito. Você brincava de médico com as suas primas? Não? Não brincava com médico, não. Acho que eu não me lembro de ter brincado de médico com minhas primas, não. Prima é para brincar de médico. É uma prática universal. Universal, é. E brincar de médico. Eu sei que eu brincava, olha só, tinha algumas brincadeiras que se diziam femininas, mas eu gostava. Eu jogava amarelinha, lembra de amarelinha? Claro! Jogava ficava pulando assim. Ficava ao céu. É verdade. Eu gostava de amarelinha, bola de gude, essas coisas que a gente jogava, né? E brigava muito. Cadê uma porrada? Eu não sei porque o meu maior amigo a gente brigava quase todo dia. Então, Fernando, prima é para brincar de médico. E brincar de médico é uma coisa muito boa. Eu brinco até hoje. Você brinca, mas você não brincou. Eu não brinquei de médico. Por isso que você se tornou médico, né? Pois brincando, fazendo brincadeira e pulando a cerca e brincando de médico. E por que a faculdade de Direito? Não, a faculdade de Direito é o seguinte, por causa de todas as dificuldades que nós tivemos na vida, meus pais, né, não tinham condições, minha mãe, eu estou dizendo a você, doméstica, depois foi ajudar meu pai, né, como dona de casa, lavava roupa para fora. Meu pai era mecânico, trabalhou hoje SEDAI, né, na antiga SAEM, Superintendente de Águas e Esgoto de Niterói, e depois se tornou motorista e tal. E eu há muita dificuldade de estudar, né? Então, quando eu entrei na faculdade, já foi um pouquinho complicado na faculdade de Direito. Porque a prova era dura na época que eu entrei a prova era dura, mas consegui entrar. Mas o direito me veio à tona em razão de que o meu pai meus tios eram, vamos dizer, politizados, eram operários também da construção naval. Do sindicato. Meus tios eram comunistas, meu pai não era comunista, mas era um PTBista, assim, vamos dizer, progressista. Histórico. E ele gostava muito da vida política e tal. E ele também era ligado a um sindicato de pessoal de águas, né? Trabalhadores de águas, e me incentivou, muitas vezes, a política, né? Então eu lia muito jornais, mesmo adolescente, eu lia jornal, eu gostava da política. E fui ser assessor, um jovem assessor de um político, deputado estadual Henrique Neves, Henrique Novo. Henrique Novo era um deputado estadual progressista, fazia parte da Frente Parlamentar Nacionalista. Dentre esses deputados nacionalistas, eu me lembro muito de Afonso Celso Nogueira Monteiro, entendeu? Que depois Afonsinho, entendeu? E outros mais que tinham naquela época, isso daí antes de 64. E, em razão disso, eu parei um pouco os estudos, que eu me envolvi muito nessa política, né, partidária, jovem ainda, com meus 19, 20 anos. E só depois do golpe de 64, que eu entrei para a Faculdade de Direito. Então, eu achava que o político tinha que ser um defensor da cidadania, um defensor do povo, tá entendendo? Mas eu vi que a política começava a se degradar um pouco, tá entendendo? E aí eu achei que o advogado também seria um defensor da cidadania, né? Um defensor não só dos direitos do seu cliente, como também dos direitos do cidadão, tá entendendo? Um defensor das políticas públicas, um defensor realmente. Então eu passei a ser advogado, mas a estudar direito. Mas, lamentavelmente, eu não sei por que cargas d'água, eu me tornei um líder estudantil. Eu fui presidente. Fui presidente da União Feminina Estudante, e é claro que naquele momento eu fui perseguido e tive que sair até do país. Tá? A ditadura. Você foi para onde? Passei por Paris, que é uma cidade maravilhosa, que tem uma tradição até revolucionária, né? Eu acho que Paris, o trabalhador francês é um dos trabalhadores com mais consciência que nós temos no mundo. Eu tenho vários amigos que foram a Paris. A França, sinceramente, para mim, ainda é meio emblemático
aquilo tudo ainda passa na minha cabeça, Danton, Robespierre, entendeu? A Revolução Francesa, a Comuna de Paris, entendeu? E eu acho que o francês, ainda na hora da defesa dos seus direitos, eles vão para a rua, eles fazem grandes manifestações. É isso mesmo. Quebram o pau. É um povo lutador. A França tem milhares de queijo, milhares de vinho, moda, mulher. Tem tudo. Tem africanos, tem tudo lá, e na hora que vem algum autoritário querendo acabar com a imigração, o povo vai para a rua, defende os imigrantes, está entendendo? Então a França tem esse valor. E fui parar depois em Moscou. Fiquei 2 anos em Moscou, depois retornei para o Brasil, aí não tive condições de ficar no Rio, fui para São Paulo e continuei a luta, né, clandestinamente. Em São Paulo eu fui preso, torturado, aquelas coisas todas que também conhecido. Fiquei no presídio de Hipódromo, um presídio até não é muito conhecido, porque ali não é um presídio, é um depósito de presos. E ali foi feito aquele filme, O Beijo da Mulher-Aranha, né? O Beijo da Mulher-Aranha. Foi feito ali, naquele presídio que eu fiquei. Então, mas foi um momento muito terrível, né? Eu fiquei 21 anos no chamado DOI-CODE. Era um grande centro de tortura do Exército. Aqui no Rio, DOI-CODE. Que coincidência! Várias coincidências. O país é uma fase muito triste do país, que ainda não quer abrir. Não quer abrir os arquivos, está entendendo? E principalmente as pessoas que perderam os seus filhos, que desapareceram, Não, é uma história do Brasil que precisa ser contada. As novas gerações precisam saber o que aconteceu nesse país. Não só na ditadura militar, como na ditadura Vargas também. É muita coisa aqui, fica debaixo do tapete. Quando o governo não quer ver, não vê nada. Não, as classes dominantes não têm interesse. Então, claro, mas a questão da cidadania, a população tem que ver e tem que forçar a barra. Claro. E eu convidei o Fernando Dias para falar de exatamente isso. A ação, a caravana da cidadania, o Fernando vai. Nós temos uma honra trazer o Fernando, ele vai coordenar a caravana da cidadania em Niterói. Da anistia. Não cidadania? Não deixa de ser cidadania. Na anistia, cidadania. Fernando, fale sobre a caravana da anistia ou cidadania. Olha só, Daniel. Doutor Daniel ou Daniel? Então, se eu sou doutor, eu vou ser professor ilustre, caudísico. Não, é o seguinte, porque doutor, você me chama de doutor, eu fiquei assim meio encabulado, porque eu sou advogado. Doutor é quem faz doutorado, né? Não, eu não cheguei antes de ser advogado, você é uma pessoa. Sou. É muito mais importante ser pessoa que advogado. Perfeito. Também. Principalmente cidadão, pessoa cidadã. Exatamente. Então, porque lamentavelmente existem pessoas, mas não tem cidadania. Então tem que ser pessoa, cidadão e advogado. Ok. Tudo junto. Tá bom, mas a caravana da anistia, tá entendendo? Vai ser a 40ª caravana da anistia, porque a comissão de anistia adotava uma linha de fazer, quer dizer, os julgamentos, os processos dos anistianos em Brasília. Aí resolveram fazer caravanas, quer dizer, ir ao local onde aconteceu os problemas, está entendendo? As perseguições políticas, as mortes, está entendendo? Em razão dos seus ideais, da luta pela democracia. Então a caravana resolveu ir a esses locais onde ocorreram o fato, né? Onde o fato ocorreu. Então já se fizeram muitas caravanas, a Comissão de Anistia, capitaneada por doutor. Vai ser a 40ª. 40, legal. Porque já se fez em Camaçari, já se fez em Natal, já se fez em vários estados do Brasil. Aqui mesmo, no estado do Rio, já se fez em Volta Redonda, já se fez 2 vezes no Rio e agora vai se fazer em Niterói.
Niterói, ô Daniel, Niterói, antes de 64, o movimento operário sindical de Niterói era um dos mais importantes do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro foi fundado aqui em Niterói, em 1922. Isso! E eu vou te dizer outro dado histórico. Outra organização chamada NR8 também foi aqui em Niterói que foi fundada. Então, Niterói tem uma tradição política de resistência às ditaduras muito grande, é histórico essa resistência. Foi em Niterói que o Fernando Collor, aqui na Maranhão, levou uma porrada. Foi mesmo. Foi isso mesmo. Aqui o fundador do partido, Astorgildo Pereira, né, um escritor, um homem reconhecidamente, vamos dizer, lutador, defensor dos direitos civis, dos direitos políticos do povo brasileiro, ele morou aqui pertinho, aqui no canto do Rio. Tá? E foi aqui, na casa da tia dele, que foi feito o congresso de fundação do Partido Comunista Brasileiro. E Astorgildo Pereira, é interessante a história de revelar, é que ele, menino, ele foi ao velório do Machado de Assis. Depois, os escritores ficaram impressionados, aquele menino chegou lá, venerou o corpo do Machado de Assis e queriam saber que menino era esse. Era o Astorgildo Pereira. O grande Machado de Assis. O maior escritor nosso, reconhecido no mundo inteiro. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que a caravana vem para cá em agosto e ela vai julgar os processos pendentes desses operários, porque, lamentavelmente, até hoje, são operários que já têm até 90 anos, alguns 80, eu sei que a média de idade é muito alta, está entendendo? Preciso já resolver o problema deles, porque eles foram lutadores anônimos, está entendendo? Naquela época de resistência à ditadura. Porque existe o antes-golpe e o depois-golpe, né? O antes-golpe, quem sofreu mais no golpe, em 64, foram os operários. Aqui havia um movimento operário tão forte, que aqui o Guevara teve aqui no Sindicato dos Operários Navais, o João Goulart teve aqui no Sindicato dos Operários Navais, então você via a importância que tinha o movimento operário sindical aqui nessa cidade. E por isso que a anistia tem que vir aqui para gerações novas reconhecerem o que foi a luta desses trabalhadores, tá entendendo? Em defesa da democracia. Então, mas fora a questão do julgamento dos processos, nós não somos nós só, não. O Paulo Abrão, que é o presidente da Comissão de Anistia, tem interesse que as novas gerações, principalmente os estudantes, conheçam o que foi esse movimento aqui antes de 64 e o que foi a ditadura militar. Tá entendendo? Porque muitos jovens não sabem até hoje o que foi aquilo. A elite, a mídia tenta apagar a memória. A mídia não é opinião. No Brasil é opinião publicada, não é opinião pública, é opinião publicada. Então tenta apagar. Isso não existiu. Como? Perfeito. Quase todos, os países todos estão levantando essa questão, ditadura, falta de democracia. Aqui não. Por quê? Nós trouxemos aqui o programa Pousando a Seco, o Amada, o juiz paraguaio, que descobriu a Operação Condor. Ele esteve aqui? Teve. Nós tivemos o privilégio. O Amada, ele emocionou muito. Veja só a história. Ele disse que era um professor em Assunção. E a ditadura fechava. Um dia, ele foi à biblioteca e começou a ler um único livro que tem lá, um livro, ele leu a noite inteira. Isso transformou a vida dele. Sabe o autor que ele leu? Paulo Freire. Não é? Nosso Paulo Freire. Modificou toda a vida do Amada. Isso é legal.
Então, claro que isso tem que ser divulgado. Claro, Livro claro. de história não fala mal. Como é que pode? Olha só, o Daniel, eu tive na Argentina recentemente, e aí você sabe que os generais, a maioria daqueles generais que fizeram a tortura, que mandaram torturar, que tem os mandantes, tá entendendo? Eles estão presos. Estão, tá cara. Você sabe que hoje a ministra da Defesa na Argentina é uma daquelas avós da Praça de Maio. Sim. Tá entendendo? Ontem mesmo eu estava vendo um jogo, e aí falaram lá que estava presente uma das avós da Praça de Maio, que é candidata hoje ao Prêmio Nobel da Paz. Tá entendendo? Então você vê só que na Argentina, que foi uma ditadura sangrenta, mas de qualquer forma, hoje os torturadores estão na prisão. Aqui anistiaram os torturadores, aqui... Eles falam o que quiser na imprensa, numa boa. Como é que pode? Achando que estava tudo certo. Não. Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Claro. Bom, se ele tem espaço, o outro tem espaço, perfeito. E não tem nenhum julgamento, é isso. Não legal. tem nenhum. Fernando, é uma coisa importante que só numa televisão universitária a gente poderia falar isso sem nenhuma censura. Perfeito. Imagina você na corredor dizendo, meu avô, o meu parente, eu sou comunista. Estava fora do ar. E morto. Mas olha só, Daniel, a vinda da caravana da anistia, tenho certeza que vai nos ajudar muito a que as novas gerações conheçam o que aconteceu nos porões da ditadura, conheçam a história do movimento sindical, resgatar essa memória, a verdade, né? Calma. Mostrar a verdade, né? Então nós vamos fazer no dia anterior uma série de eventos, uma série de atos, tá entendendo? Vamos fazer, mostrar a poesia de resistência da época. Vamos tentar trazer o Ferreira Goulart aqui, que escreveu, quando estava no exílio, o Poema Sujo, que é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Vamos tentar trazer pessoal do MPB4, tá entendendo? Para mostrar aquelas músicas de protesto na época, de resistência que havia, Chico Buarque, aquela turma toda que fez resistência através da sua poesia, da sua arte musical, tá entendendo? O pessoal do MPB4 mora no Niterói. Mora em Niterói, o Milton era da engenharia, o outro era da arquitetura, todos aqui. O pai do Aquilo Reis foi um grande comunista, o Geraldo Reis. Isso. Tá entendendo? Professor, um grande literato. Então, vamos tentar mostrar o que foi aquele período também de resistência, tá entendendo? E, ao mesmo tempo, vamos ter um debate, uma mesa de debate, em que vai estar o Modesto da Silveira, claro, que você sabe, que você conhece, que foi o maior advogado de presos políticos desse país. Tá, o homem que enfrentou de peito aberto a ditadura militar. Salvou muita gente desse país. Muita gente salvou no país. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Quem não tem? Quem não tem? E o Modesto vai participar de uma mesa de debate junto com um antropólogo, que é o Denis, que fez um livro sobre a história no movimento operário sindical aqui, dos operários navais, tá entendendo? E vamos trazer também trazer um jovem que participou também daquelas lutas, está entendendo? E vai ter um debate que eles vão mostrar o que se passou naquele período, antes e depois do golpe militar. Então, vamos ter eventos culturais e você tem que estar presente também. Estarei, quando tiver a data correta. Vamos divulgar no Pulando a Cerca. Ok. Olha só, uma pena, a nudetista, 15 minutos parece 6 horas. No hotel, 1 hora não dá nem para começar. O Pulando a Cerca
tem meia hora, mas a gente tem que espremer e fazer o que é possível. Certo. Vamos convidar o Fernando para uma outra vez, logo após a caravana da cidadania. E o Fernando prometeu um debate na OAB sobre a questão nacional do AVC. Legal. Então, vamos terminar, que está no horário, não é? Maurício, está no horário? Está legal. O Pulando a Cerca. Olha só, sempre que a gente termina, a gente convida o convidado, cara, a cantar. Você pode cantar. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês. Vamos cantar junto, Pulando a Cerca. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês.